Fala pessoal, isso é Aliens vs Vingadores. E essa história em quadrinhos está incrível, hein? Vamos direto ao ponto, sem grandes prelúdios ou algo assim. Então a história inicia com alguém perguntando assim. É decepcionante, não é? Esperar uma coisa e em vez disso, obter outra completamente diferente. Eu pensei que uma espécie Kree teria mostrado mais resiliência. Em vez disso, o hospedeiro falhou na implantação de hospedagem. Uma pena realmente morrer e em tal passagem não gerar nada. Agora isso é uma coisa extremamente importante que está sendo estabelecida aqui. Porque o que está mostrando é que existem raças ou potencialmente apenas uma raça que não produzirá um xenomorfo quando essa raça é infectada. Porque mostra que esse Kree é infectado por um xenomorfo, mas no final ele morre e aparentemente um xenomorfo nunca se manifesta. Agora não descobrimos se esse soldado Kree foi realmente infectado e teve um xenomorfo tentando sair de seu peito, ou se um nunca foi gestado no processo. Talvez é a prova de que nos Kree isso é insanamente incapaz. Isso por conta da durabilidade de sua pele ser incrivelmente alta. Então pode ser que esse seja o motivo dele ser imune a isso, certo? Ou o xenomorfo simplesmente não conseguiu escapar. Seja qual for o caso, acabamos descobrindo que os indivíduos que estão falando aqui são da raça Shi'ar, e esses foram os responsáveis por infectar esse Kree. E um desses caras diz: não vamos chorar pelo leite derramado, irmão. Não quando são 2 passos à frente para cada um passo para trás. Alguns chamam isso de progresso, mas nós o conhecemos como um nome melhor: destino. E é quando você acaba descobrindo que esses caras têm seus olhos voltados para o universo como um todo, porque ele diz: eu não estava descontando nosso progresso. 4 de 5 de nossas tentativas foram um sucesso. O Strontian, o D'Barari e o Kotati produziram uma linhagem bem sucedida, mas o verdadeiro prêmio porco deste lote foi o espécime Skrull, uma surpresa deliciosa. Mas existe apenas um problema: os Skrulls não têm um mundo natal para semear. Essa é a maldição de uma diáspora para uma raça que tem apenas alguns planetas de posto avançado escassamente povoado. Para falar, o número de espécies está fora dos parâmetros da missão. E agora aqui está uma coisa interessante. Sempre que um xenomorfo basicamente cresce no corpo de seus hospedeiros, ele assume suas características. Mas a pergunta que não quer calar é: como os Skrulls têm a capacidade de mudar a forma, será que o xenomorfo que sai do Skrull também seria capaz de mudar a sua forma? A outra é que eles estão falando de Strontian aqui. Aqueles de vocês que não conhecem o Strontian é o gladiador da Guarda Imperial Shi'ar e potencialmente estão até se referindo ao próprio gladiador. Não sabemos necessariamente porque eles não lhe deram um nome, embora o Strontian seja da raça real. Os Strontians são muito próximos do Superman. A única diferença é que os Strontians são da Marvel e o Superman é da DC. Agora, aqui está uma coisa maluca. Enquanto esses caras continuam falando, de repente um alerta surge do nada. Eles percebem que há naves indo em sua direção atravessando o horizonte de eventos e dizem que estão em um vetor de ataque. Um deles pergunta: podemos identificá-los? O outro responde que sim. E são 4 fragatas da classe Explorer de design wakandano. É o Império Intergaláctico de Wakanda e falaremos sobre o que isso significa aqui em breve. Enquanto um dos caras fala que a bateria de defesa deles foi destruída e pergunta qual ação tomar, o outro diz que eles não serão rudes e darão aos convidados uma recepção muito adequada e apropriada. Quando o Império embarca na instalação de pesquisa Shi'ar, podemos ver os Ratuts Zerazes. Basicamente, eles são os soldados do rei e não são apenas caras que saem e lutam. Eles são o equivalente às guardas pessoal do rei, as Dora Milajes. Esses lutadores de elite utilizam uma tecnologia capaz de identificar qualquer movimento apesar daquela área estar limpa. Isso mostra que esta não é a primeira vez que eles encontraram os xenomorfos. Inicialmente, os Zerazes são acompanhados pelo rei T'Challa, e apesar deles reprovarem isso por causa do grande perigo, Azari questiona a opinião deles, que mostra ser uma imprudência de seu pai. Azari é filho do T'Challa com a tempestade virtualmente em todas as realidades alternativas que existem. Isso é um fator unificador,
Então o que estou curioso em saber é como as coisas acontecem, porque obviamente Azari, sendo um homem adulto, muito tempo se passou e há uma explicação para o que disso acontecer. Porque o T'Challa diz aqui é que pelo menos antes desse ataque acontecer, o buraco negro abaixo deles é grande o suficiente para causar dilatação severa do tempo. Então horas ali custam anos lá fora, assim sendo um alto custo, mas nada comparado ao que está sendo pago em T'Chaka's Reach. Eles colocaram em quarentena um mundo wakandano soberano inteiro por causa da arma que eles rastrearam até este lugar. O povo deles está morrendo, então o Azari diz que eles arriscarão o que for preciso para pôr fim a essa ameaça, seja por prudência ou não. Então os Erazi se desculpam enquanto uma vibração é identificada. Há 3 deles que basicamente vêm para atacar. Então T'Challa olha para o seu filho Azari e diz para cuidar deles. E Azari basicamente faz lançando raios e começa a explodir, ou pelo menos tenta acertar alguns deles. Podemos ver que alguns conseguem escapar do ataque, e então aqueles que ele erra atacam novamente e ele destrói todos os 3 de uma vez agora. O próprio T'Challa diz que eles sangraram a ferida do tamanho de um planeta, e que os mestres desse lugar sejam encontrados e deixados diante dele de joelhos. É claro que eles acabam os encontrando, e você realmente consegue ver a extensão total do que está acontecendo. Um Zerazi diz que o nó de comando estava quase vazio, pois este capturado estava limpando seu sistema quando os wakandanos chegam ao deck de comando. O capturado teve muito sucesso, apesar dos Zerazis conseguirem capturar alguns dos dados. O rei T'Challa pergunta o que eles estavam fazendo. Foi revelado que eles planejavam fazer aquela mesma arma usada no Império Intergaláctico Wakandano alcançar os outros planetas. Um Zerazi diz assim: eles já lançaram pelo menos mais uma dúzia na verdade. E um outro cara entra na conversa e fala: esses mundos precisarão ser protegidos. Ninguém pode ter permissão para sair. E todos que partirem devem ser rastreados nesses mundos que também ficarão em quarentena. Não podemos deixar isso se espalhar. Mas aqui está o problema. T'Challa entra na conversa e diz que em circunstâncias normais sim, claro, mas a dívida de tempo que contraímos provavelmente limita ao sucesso. Acho que estamos enfrentando a caça aos insetos para acabar com todas as caças aos insetos. Porque lembre-se, devido à natureza da dilatação do tempo, aqueles mundos existem fora da esfera de influência deste buraco negro. Eles estão aqui há menos de 1 hora, e provavelmente 6 meses a quase 1 ano se passaram naquele mundo quando eles chegarem lá. Esse mundo estará invadido e esse é o problema, porque um dos caras diz que há outra coisa, e é que um dos mundos para os quais essas coisas foram enviadas era a Terra. Isso faz T'Challa regalar os olhos. E é aí que você tem esse momento incrível, porque T'Challa pergunta a esse cara: que tipo de monstro você é? E descobre que esse cara não é um membro da raça Shi'ar depois dele dizer que benevolência, empatia e criação dos traços definidores de seres vivos está em falta naquele cara. T'Challa completa dizendo que isso é porque ele não está vivendo nada, pois é na verdade apenas uma máquina. Ele é um dos robôs como o David, sabe? Aquele androide de Prometheus. E há esse momento incrível onde um androide diz: apenas uma máquina? Se você me furar, eu não sangro. E T'Challa responde: então vamos ver. Em seguida, ele pede a espada de seu filho e corta a cabeça do androide fora. T'Challa na sequência então pede que peguem a cabeça porque eles precisam ir embora. Azari diz que ainda estão extraindo dados do núcleo de memória do androide, mas já sabem que eles usaram sua arma na Terra em Shandilar e Spartas, e basicamente em todos os outros centros galácticos naquele canto do universo, e que é incompreendível a escala disso. Azari clama por Deus e pergunta ao seu pai o que eles podem fazer e o que acontece a partir de agora. T'Challa diz assim: passei minha vida inteira construindo um império dourado que passei para você. Agora, em vez de um reinado crepuscular marcado pela paz e iluminação, há cinzas, fogo e os ossos do que usei sonhar. T'Challa completa dizendo assim: os monstros estão sobre os muros. Os portões estão escancarados. Nossa grande cidade caiu, e agora nosso objetivo singular
é o mais antigo da humanidade: sobrevivência. Aqui está como a Terra cai. Esses mundos sementes não foram escolhidos aleatoriamente, mas uma vez que um mundo é escolhido para o hospedeiro, o processo, independentemente de qual mundo seja, permanece o mesmo. Cada sonda de semente carrega 4 ovos de rainha dentro dela, junto com 12 hospedeiros infectados em animação suspensa, e então 4 locais próximos a centros populacionais de alta densidade são alvos para a infestação inicial. Colocados em animação suspensa no precipício de uma transição de ciclo de vida, leva quase nenhum tempo para um hospedeiro revelar sua recompensa oculta. É um xenomorfo, a maior máquina de matar do universo. E é aqui que fica mais louco. É por isso que a dilatação do tempo basicamente impede o Pantera Negra e aqueles caras de salvar a Terra, porque nos disseram que em 1 hora esses drones alienígenas nascidos dos restauradores de tórax estão totalmente crescidos, e em um dia uma colmeia foi construída para que o ciclo de vida de uma rainha alienígena possa começar dias depois que a rainha nasce e começa a produzir os ovos a partir daí. O processo acelera em 1 semana. Cada colmeia, a rainha individual, produzirá uma brigada de drones guerreiros. Em 1 mês, um exército sem fim. Em 1 ano, um planeta criou uma horda. E lembre-se de que cada sonda de semente contém 4 dessas rainhas. É o mecanismo de entrega perfeito para a extinção de uma espécie de todos os seres vivos na Terra, independente de serem humanos de linha de base ou algo maior. Em 1 ano, um mundo inteiro pode ser criado. Essa é uma rainha, certo? Divida isso por 4 em 3 meses. Há xenomorfo suficiente na Terra para invadir o planeta. Os super-heróis nunca tiveram uma chance. É claro, acabamos descobrindo que a cidade Attilan dos Inumanos poderia ter permanecido por milhares de anos, graças ao grande escudo de pureza que o separava de um mundo moribundo. Mas, assim como a queda de todas as grandes sociedades, os Inumanos também caíram por conta de uma divisão interna. Isso facilitou a entrada do Alien. Não havia registro de queda de Atlântida. Não havia gritos para serem ouvidos. Nenhum rei para salvá-los e pedidos de ajuda. Se houvesse algum, ficaram sem respostas. O reino da ciência secreta de Wakanda resistiu mais do que a maioria, mas, eventualmente, como todas as outras nações, sucumbiu à horda xenomorfa. Aqui também temos uma parte interessante, e ficou claro que a extinção estava próxima para toda a vida na Terra. Os mutantes de Krakoa decidiram abandonar sua ilha natal e usar seus portais para fugir para Marte. Neste universo, Krakoa ainda existia, e aqui nos é dito que os mutantes correram para a segurança do Pai Vermelho. Todos eles, exceto o Apocalipse. O primeiro mutante ficaria e não entregaria nada, pois o mundo agora se tornou a arena que ele sempre quis. O Apocalipse lutará, e se ele viver, ele viverá. Se ele morrer, ele morrerá. Então, que apenas os mais aptos sobrevivam. É demais, cara. Eu tô achando muito interessante o jeito que isso é feito. Está muito bom mesmo. E é dito assim para toda a Terra, exceto a última cidade humana. Uma fortaleza nas ruínas da América. Ninguém sabe como, mas eles estavam prontos para o que estava por vir. Como um profeta da perdição, um velho chamado Heyland sabia e construiu uma cidade que resistiria ao fim do mundo. Então, neste momento, o que você faz nesta última cidade da humanidade é pegar a Carol Danvers, que chega para se encontrar com Bruce Banner. Sim, o Hulk está na história. Isso mesmo, o Hulk lutará contra os xenomorfos. E é incrível, certo? O que acontece aqui é que Carol meio que aparece porque Banner está esperando por alguém. Mas nós não temos uma visão muito legal do que aconteceu com alguns dos membros mais proeminentes da comunidade dos super-heróis da Marvel. Mas aqui nós descobrimos que Banner basicamente tem catarata, porque ele é velho. Certo, sua visão está falhando, todo esse tipo de coisa, mas ele diz que foi ruim quando Johnny e Susan morreram no acidente. Reed piorou quando Franklin e Ben desapareceram para quem sabe lá onde, depois de nunca mais serem vistos. Ele estava convencido de que o universo que ele havia dobrado para a forma de sua vida estava conspirando para tirar as únicas coisas com as quais ele realmente se importava. Banner continua dizendo assim:
Ele era o homem mais inteligente que já conheci. Tinha uma forma implacável e imponente para o bem. Mas no final, a entropia havia vencido sua guerra e ele era uma casca do que costumava ser em seu leito de morte. Reed Richards me fez prometer. Ele me fez dar minha palavra de que eu protegeria seu único herdeiro vivo. E aqui está algo interessante. Obviamente, com Banner falando sobre Reed e assim por diante. O Quarteto Fantástico era o Quarteto Fantástico como nós conhecemos. Eles ganharam seus poderes. Então o acidente ao qual eles estão se referindo claramente não é o incidente que normalmente lhes daria suas habilidades. Não é como as ruínas da Marvel onde todos simplesmente morrem essas mortes horríveis e irradiadas, exceto por Reed, que se torna Doutor Destino. Em vez disso, algum tipo de acidente aconteceu. Não sabemos o que é, mas a menção de como Ben Grimm e Franklin desapareceram para quem sabe lá onde, isso é uma das duas coisas acontecendo. Ou a maneira de Jonathan Hickman de colocá-los fora da história para evitar que os fãs perguntem por que Franklin não usa seus poderes para reescrever a realidade e consertar tudo. Bom, sabemos que eles estão fora em algum lugar, mas eles retornarão? Não sabemos a resposta para essa pergunta. Bom, tudo o que realmente parecemos saber aqui e agora é que Johnny, Susan e Reed estão mortos, certo? Então 3 dos 4 membros principais do Quarteto Fantástico se foram, e acabamos descobrindo que o último herdeiro restante de qual Bruce está falando é Valéria, agora na superfície. O que pode parecer um pouco decepcionante, mas na verdade é uma das coisas mais legais, porque, para aqueles de vocês que não sabem, é claro, Franklin Richards é o filho do Reed que distorce a realidade. Ele pode basicamente dobrar o universo à sua vontade e controlá-lo como argila. Valéria não tem realmente nenhum poder tradicional, mas ela é tão inteligente quanto Reed Richards e até mesmo Doutor Destino. Então, se alguém pudesse pensar em uma maneira de sair da situação, provavelmente seria ela. E isso é que eles estão esperando, certo? Carol pede para Banner não ir atrás de Valéria porque precisam dele ali. Então Bruce diz: esta é a última cidade humana no planeta Terra, mas estamos a semanas, talvez menos, de cair. Então, não é uma cidade, Carol, é uma tumba. Então Carol diz: você acha que eu não vejo o que está na minha frente? Em todos os meus anos fazendo o que fazemos, eu tenho mantido minha disciplina. Fui treinada para nunca perder o controle. Mas quando os monstros finalmente conseguirem escapar, quando a cidade cair, eu vou deixar tudo isso de lado. Vou atrair o máximo de energia que puder, além do binário, além do que posso conter, e vou me render a ela. Isto não será um túmulo, Bruce, será uma pira. Bruce então responde dizendo que espera estar vivo para ver isso. Então, naquele momento, enquanto Carol pede para que Bruce seja forte, chega o comunicado de um alerta. Foi captado uma combinação térmica em movimento e foi identificado como sendo de Valéria. Ela está a caminho. Banner nem espera, ele se transforma no Hulk, pula do prédio e dispara. Então somos informados de que ela também está sendo interceptada por Miles Morales. Sim, cara, aquele que você viu na thumb é Miles Morales. Ele está nessa história. Miles Morales está no perímetro em que Valéria se encontra. Então a Capitã Marvel dá tipo um ok, enquanto olha o Hulk partindo rumo ao local. Ela pede que a torre de comando informe sobre a companhia que o Homem-Aranha terá. O Hulk aparece aqui agora. Não há realmente nenhum xenomorfo e o Homem-Aranha demonstra grande surpresa ao ver o Hulk. O Hulk, por um breve momento, está concentrado e logo tudo o que você realmente tem é Valéria apenas tentando fugir para salvar sua vida. Ela até acredita que não vai conseguir, tendo alguns xenomorfos a atacando. Então o Homem-Aranha consegue pegar a Valéria a tempo. Mas foi por pouco, pois o xenomorfo quase a pegou. Miles Morales até brinca dizendo se o Hulk ia ficar ali parado e deixá-lo fazer tudo. Então o Hulk desloca uma parede e joga em cima dos aliens. O Hulk chama a Valéria de mocinha e diz que ela está um pouco atrasada. Apesar de não ser um momento para piadas, ela diz que já tem 45 anos e 2 divórcios nas costas. E isso acontece porque num relacionamento um não reconhece a necessidade do outro. Basicamente é essa pequena brincadeira entre Bruce e Valéria, enquanto Miles Morales prende os aliens com teias. Ela diz
que as coisas ficaram complicadas, enquanto o Hulk fala que fez uma promessa. Então ela se desculpa enquanto o Homem-Aranha diz que suas teias não aguentarão por muito tempo. O Hulk pergunta se ela quer ir para casa, então ela diz que só depois que ela pegar o ovo que conseguiu extrair de uma colmeia. Então mais tarde nos revela que eles estão na sede, mas eu fico pensando uma coisa. E se o Hulk for infectado? Ou será que ele pode ser infectado? Aqui está uma pergunta. Já deixa aí nos comentários sua teoria, mas tem que responder isso antes de chegarmos ao final. Vocês acham que ele pode ter um xenomorfo dentro dele em algum momento? Eu tô curioso, eu quero ver o que vocês vão dizer. Então, no final eles se reúnem, mas uma das coisas que Valéria diz é que ela roubou um ovo de xenomorfo e que irão vencer. Essa é a única esperança. É assim que eles irão fazer. Então a Capitã Marvel pede que seja informado qual é o seu plano. Então ela diz que quando essas coisas se tornaram uma ameaça, já haviam muitos deles para lutar. Mas foi o que fizemos, porque é quem somos. Então entramos em uma guerra terrestre com máquinas perfeitas de matar. Não demorou muito para percebermos que eles estavam usando humanos para fazer mais drones. Então investigamos profundamente seu ciclo de vida e tentamos cortá-los na fonte. E foi aí que erramos. Tentamos detê-los aqui no estágio de implantação. A psicologia disso era simples. Queríamos salvar as pessoas que estavam sendo usadas como hospedeiros. Mas o que não percebemos é que assim que essas coisas são anexadas, essas pessoas já estariam mortas. Tentamos de tudo, magia, ciência. Nada funcionou. Nada. Exceto começar mais cedo. E é isso que vou fazer agora. Vou criar um vírus que matará os ovos. Então Miles pergunta se ela realmente pode fazer isso. A Capitã Marvel diz acreditar que ela consiga sim. Valéria confirma em seguida que pode, mas Bruce fica preocupado com isso e questiona essa medida por imaginar que se algo der errado, possa deixar o inimigo se transformar em algo pior do que já é. A Capitã Marvel pensa que não há nada pior do que aquelas coisas. Bruce pergunta se Val tem certeza, então a Valéria diz precisar que todos saiam para que possa trabalhar. Cortamos para Bruce Banner, que conversa com o que parece ser Peter, o chefe da Weyland Corp. Essa empresa já foi apresentada no filme Alien e Aliens, mas não é uma conversa muito interessante. Weyland faz comparações sobre a inteligência de Valéria e seu pai, e que ela consiga um milagre como tantos que Reed Richards já fez, apesar de que isso seja um grande peso colocado nas costas dela, segundo Bruce Banner. Mas para Weyland, isso precisa ser resolvido logo. Trata-se do futuro da humanidade. Weyland coloca a questão se vale a pena ficar e lutar ou correr para salvar a própria vida. Então Bruce revela aqui que imaginou que ela não fosse conseguir voltar dessa missão que ela fez, e que só permitiu isso por conta do pedido de Weyland. Se algo tivesse dado errado, Bruce afirma que o culparia além de ficar muito nervoso. Então Weyland diz que ela voltou e sobre como nem todo mundo é tão fraco quanto ele acredita que seja, e que há uma espécie de coragem interior em todos os outros. Não é a casca externa que define uma pessoa, e sim o que está dentro que conta. Realmente uma coisa transitória aqui, mas em seguida muda para Banner indo ver Valéria. Ele leva comida para ela, mas parece existir um problema, já que Valéria não atende a porta, e Bruce está com o seu acesso negado. Como ela não atende a porta, então ele solicita substituição de comando de voz, e Valéria aparece e ela diz: "Ei tio Bruce, se você está vendo essa gravação, me desculpe, mas você não pode entrar. Eu queria fazer isso para ganhar de uma vez por todas. Eu só fiquei sem tempo. Meu plano funcionou, ou pelo menos estava funcionando. Eu usei um dobrador de luz baseado nos poderes da minha mãe e eu entrei direto na colmeia. Eu isolei e peguei um ovo lentamente. Comecei a recuar. Funcionou, Bruce. Eu teria conseguido e escapado. Mas então eu tropecei em alguma coisa. Então eles estavam todos em cima de mim. Eu lembro de engasgar na escuridão. Então acordar e saber que algo estava dentro de mim. Eu tropecei. Um erro estúpido, e isso me matou. Mas eu jurei que antes de morrer, eu encontraria uma maneira de matar cada um deles. Ela está infectada. Ela é um hospedeiro para um xenomorfo. Bruce enlouquece, porque ela pede que ele não entre lá. Ela pede, por favor, não entre aqui. Eu não quero que você veja isso. E eu quero que essa coisa fique contida.
Mas é claro que o Hulk não segue o que ela pediu. Quando o Hulk entra lá, aquele xenomorfo imediatamente pula nele e já vai imobilizando com a sua cauda. Essa coisa vai usar aquela boca secundária para certa forma vencer o Hulk. Chega a ser uma visão de filme de terror até. Então o Hulk arranca a cabeça dessa coisa que só faz espirrar ácido por todo lado. E claro, atingir o Hulk, que parece muito incomodado com uma grande expressão de dor. Mas ele destrói essa coisa. O xenomorfo morre. O que realmente levanta a questão: como Bruce se sairia contra um exército dessas coisas? Aparentemente não muito bem. Daí a razão pela qual talvez ele não está lá fora destruindo cada um que ele encontra. Então o Hulk olha de lado e encontra ela. Mas o que acontece quando todos os outros aparecem? É claro, eles descobrem que Valéria está morta, e com a coisa tendo saído dela. Mas então eles também descobrem que o ovo do xenomorfo que eles trouxeram quebrou. Está correndo por aí em algum lugar, então eles precisam manter total atenção. Só que não teve jeito, e ele imediatamente se liga a Miles Morales. Então agora, Miles está sendo impregnado por essa coisa e todos ficam sem reação enquanto o Homem-Aranha está ali caído. Mas logo a Capitã Marvel entra em total desespero. Carol diz: temos que tirar essa coisa dele. E o Hulk fala que eles já passaram por isso. Não pode ser feito. Ele já viu isso ser tentado 1 milhão de vezes. Não tem mente para controlar. O sistema nervoso é autônomo. Qualquer tentativa de remoção mata o hospedeiro toda vez. E é quando Carol diz que temos que fazer algo. E a resposta de Willand é que eles façam logo, pois um inimigo está crescendo dentro dele e quando ele emerge só vai querer uma coisa, e é matar cada um deles ali. Willand diz que eles não têm escolha a não ser queimar o Homem-Aranha. E a resposta de Carol é: me desculpe, Miles, eu queria que houvesse algo. Então é que ela se surpreende com algo. E o que está acontecendo com Miles é que ele está ligado ao Venom. Só que o simbionte deixa o Miles e se liga ao abraçador de rosto e diz: não gostamos desse corpo, mas vai servir por enquanto. Isso é loucura. É um plot twist louco, porque é como se um parasita fosse captado por outro parasita. E o simbionte aparentemente superou o xenomorfo. A Carol pergunta como Miles está. Ele revela que isso realmente foi assustador. Então logo o xenomorfo controlado pelo simbionte Venom pula no tórax do Miles e diz: sim, estamos bem. Só que Miles diz: fale por você, porque há apenas uma coisa que vai ser capaz de me fazer dormir à noite, e é saindo deste planeta. Com isso dito, esta edição encerra. E fique ligado no canal, porque eu vou continuar trazendo mais histórias sobre Aliens vs Vingadores. Espero que vocês gostem desse vídeo, e se você gostou, deixe um like e fiquem com esse outro vídeo de um outro Alien que vai trazer uma luta bem interessante também. Te vejo lá!